Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia da igreja nos coloca as últimas 3 parábolas do reino de Deus, faladas por nosso Senhor Jesus Cristo. A parábola do tesouro encontrado, a parábola da pérola de grande valor e a parábola da rede lançada ao mar. 3 parábolas que dão a tônica da liturgia de hoje, que nos fala da instalação do reino de Deus. Se vocês bem recordam, esse domingo de hoje é o que encerra o ciclo dos domingos que nos falam do reino de Deus, da instalação desse reino, que começou com a parábola do semeador, encontrou o seu apogeu na parábola do joio e do trigo, e hoje na rede lançada ao mar. Só que prestem atenção, o reino de Deus não é uma utopia, uma ideia, um pensamento que nunca se realizará, não. O reino de Deus começou a ser instalado neste mundo no tempo da encarnação do Verbo, que a teologia chama de plenitude dos tempos. Lá ele começou a ser instalado. Depois de um longo tempo de catequese, depois de um longo tempo de condução pelos reis, pelos patriarcas, pelos juízes, pelos profetas do Antigo Testamento. E hoje, a igreja, no final desse ciclo, nos coloca uma das personagens mais importantes do Antigo Testamento, o esplendoroso rei Salomão. Salomão, que foi um menino, elevado à condição de rei de Israel, porque seu pai Davi falecera e ele herdou. E vivendo ali de uma forma pueril, adolescente, sem experiência, sem traquejo, mas um menino bem formado, ele olhando o desafio da condução daquele povo, e olhando para dentro de si, ele se viu diminuto, pequenininho, e começou a desejar ter um coração magnânimo, capaz de conduzir aquele povo com justiça, sem grandes erros. Por quê? Porque ele já conhecera o sofrimento de seu pai Davi. Ele sabia que seu pai Davi, que era um pastor de ovelhas, que foi suscitado por Deus para conduzir o povo de Deus. E Salomão sabia que Davi tinha sido infiel. E Salomão viu o sofrimento do seu pai na grande infidelidade de se tornar um assassino. Porque eu não sei se vocês lembram, mas é importante saberem que o grande rei Davi, conduzido por Deus para governar o povo de Deus, traiu a Deus. Por quê? Porque não se contentou com aquilo que Deus deu, com o poderio, com a riqueza, esqueceu de onde viera e quis algo que não lhe pertencia, que não apeteceria a ele enquanto homem de Deus, e pôs o olho na mulher do hitita Urias, querendo aquela mulher para si.
e manda matar Urias, colocando Urias na frente do exército para morrer primeiro, com o objetivo de tomar a sua esposa, como uma de suas concubinas. Só que ele já tinha um harém de mulheres. E ele assim faz, e ele assim peca, e assim ele quebra a comunhão com Deus. E o profeta vem, aponta o erro e manda ele se reconciliar com Deus. Ele se veste de cinza e faz penitência pública e redige aquele Salmo 50, que é o grande salmo de pedido de perdão a Deus. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, e assim vai Davi pedindo a Deus perdão. E Salomão viu, e Salomão contemplou, e engraçado porque Salomão é o filho dessa união. E Salomão deseja ter um bom coração. E Deus vê o propósito de Salomão. E enquanto Salomão dorme, Deus em sonho intervém na história. Porque não sei se vocês lembram, mas uma das formas de Deus intervir na história no Antigo Testamento e no início do Novo Testamento era justamente através dos sonhos. Por exemplo, um dos últimos que teve revelação divina assim foi São José. José, não tenha medo de tomar Maria como tua esposa, através de um sonho. E Deus pede a Salomão: o que é que você quer que eu te conceda? Pede o que desejas e eu te darei o que você quer. E é interessante porque Salomão vai fazer um dos pedidos mais bonitos das Sagradas Escrituras. Salomão só deseja sabedoria, ele já tem tudo. E Salomão assim diz a Deus: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. O que Salomão quer é só conduzir o povo com justiça. Salomão pede a Deus sabedoria. Agora eu questiono vocês assim: será que você, alguma vez na sua vida, você pediu a Deus o dom da sabedoria? Para conduzir os nossos filhos, mulheres, para ajudar os maridos, maridos, para conduzir as esposas. Será que vocês pediram a Deus o dom da sabedoria para conduzir de verdade a família dentro de casa? Para conduzir os funcionários, se os possui? Se você é líder, se tem alguém que você conduz no ambiente de trabalho com a função de liderança, será que você já pediu a Deus o dom da sabedoria para conduzir os teus companheiros de trabalho? Porque comumente nós pedimos a Deus tudo quando nós estamos na pior. Quando uma doença bate a porta, quando um grande problema aparece, e a gente pede a resolução dos problemas. E muitas vezes é preciso pedir sabedoria, como lidar com os problemas e as dificuldades da vida.
A sabedoria é um dom de Deus, que é diferente da espertice. Tem gente que se acha esperto, mas é um tolo. Tem gente que pensa que ser esperto é divino, mas é diabólico. O sábio é divino, o esperto é diabólico. Deus é sábio, o demônio é esperto. Por quê? Porque o sábio, ele conduz a sua vida tendo por base, por estrado, por escabelo debaixo dos pés a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é rocha. O esperto, ele vai construir a vida tentando o tempo todo sobressair em meio às situações todas da vida, e não tem raiz em si mesmo. Por quê? Porque não está enraizado em Deus. E Salomão pede a Deus esse dom, o dom da sabedoria. Salomão quer ser sábio para conduzir o povo com justiça. Agora vejam bem, Deus se agradou do pedido de Salomão, porque viu que em Salomão existia ali, minha gente, uma honestidade no pedido. Lembrem que eu comecei a dizer a vocês que Salomão era um menino de um coração bem formado, era piedoso, era temente a Deus. Só que tem gente que quer pedir a Deus as coisas sem antes endireitar o caminho. E São José Maria Escrivá, ele vai dizer assim, uma obra chamada Sulco: antes de elevares um pedido a Deus, endireita o teu caminho. Por que muita gente não é atendido por Deus nos pedidos? Porque não tem sabedoria. Porque quer agir com Deus com espertice, com esperteza. E com Deus não funciona assim. Primeiro, o homem tem que endireitar o caminho e compreender que sua vida, ela deve ser construída aqui, é claro, mas com uma perspectiva de eternidade, mas com perspectiva de céu. O homem precisa de verdade compreender que a sabedoria consiste em viver a sua vida segundo a palavra de Deus. Esse é o sábio. O sábio é o temente a Deus. E olhem a resposta de Deus a Salomão. Que coisa escandalosa. Já que pediste esses dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Ou seja, Salomão é o homem do coração magnânimo do Antigo Testamento. Exemplo de coração sábio. Por isso que é uma das prefigurações de Cristo. Tanto Salomão é filho de Davi, quanto Jesus é chamado filho de Davi. Se vocês lembram bem, era um dos títulos que brandava aos céus. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Por quê? Porque o coração de Salomão e o coração de Cristo estão muito próximos. Ou seja, corações magnânimos, tementes a Deus, onde um é a expressão do outro e prefigurou a vinda do outro. E vejam mais,
Salomão, ele tinha ali na sua vida prazer de fazer a vontade de Deus. Se vocês pegam um salmo que está aí, comumente a gente diz que o livro dos Salmos, nos 150 salmos, Davi é o autor. Mas quando a gente vai estudar a ciência bíblica, a gente sabe que não só Davi escreveu. Davi, Salomão e outras mãos. Mas esse daqui de hoje, 118, é um dos salmos de Salomão. E olha o que Salomão diz. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Só que hoje em dia, as pessoas não amam a palavra de Deus. Porque não leem, porque não estudam, porque não obedecem. Porque muitas vezes querem burlar a palavra. Querem que a palavra seja mudada, ao invés delas mudarem. E Salomão é um exemplo para nós. Um exemplo de amor ao sagrado. Exemplo de amor ao divino. Exemplo de alguém que faz as coisas na perspectiva do céu. Olhem a leitura de São Paulo, a comunidade dos Romanos, no versículo 30. Peguem o folheto aí, olhem. No finalzinho da leitura. Paulo diz assim: aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Primeiro dado aqui. Predestinação é católica. A predestinação é católica. Só que esse termo aqui é usado muitas vezes em meio aos espíritas, que falam de predestinação de um modo diverso a nós católicos. Vamos diferenciar um e outro para a gente entender. O que é a predestinação espírita? Vai dizer que o homem nasce já com a sorte última da sua vida. Uns nascem para o céu, outros nascem para o inferno. Quem nasce para o céu pode pecar como for, que vai para o céu. Quem nasce para o inferno pode ser santo como for, que não vai para o céu. Ou seja, já entram na vida com o desfecho. Isso não é católico, isso não é cristão. A predestinação, como teologia, consiste na salvação deixada por Deus para todos nós. Deus nos predestinou a sermos salvos, ou seja, trocando em miúdos, Ele já fez a parte dele, já nos salvou. Agora compete a mim, enquanto cristão, aceitar a salvação trazida por Ele. Porque, olhem bem, se você não quiser se salvar, nem Deus vai te salvar. A nossa salvação não depende mais de Deus. Depende de mim, depende de você. Deus já fez a parte dele. E muitas pessoas não conseguem entender isso. Um grande pensador da patrística vai dizer assim: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Ou seja, nós temos parte ativa na nossa salvação. Então, somos predestinados ao céu. E por que, padre, Deus não pode fazer mais nada? Porque Deus nos deu a liberdade, nós somos livres. Mas a liberdade que nós temos é para praticarmos o bem. E o bem consiste em lutarmos pela nossa salvação. Quando o homem pratica o mal, ele não é livre, ele é escravo do pecado. Eu não sei se vocês conseguem compreender isso aqui, eu espero que sim.
A liberdade que nós temos é para fazer o bem. Se fazemos o mal, somos escravos do pecado, escravos de Satanás. Então, como consequência disso aqui, é importante a gente ter em mente com muita clareza que somos predestinados ao céu. O céu é o nosso lugar e nós devemos construir o céu todos os dias, nas escolhas que nós fazemos. Aqueles que Deus predestinou, também os chamou. Ele nos criou, deixou o céu aberto e continua o tempo todo nos chamando. Não abandonou o homem, porque muitas vezes nós temos a impressão de que Deus nos abandonou. Não! Ele nos criou, nos predestinou ao céu, mas nos chama o tempo todo, nos atrai o tempo todo, minha gente. Para quê? Para que nós possamos ser justos. E o que é o homem justo na Sagrada Escritura? É o homem santo. A Sagrada Escritura, sempre que vai falar da santidade humana, fala de justiça. O homem justo é o homem santo. São José é apresentado nos evangelhos como um homem justo, ou seja, um homem santo. Por quê? Porque, padre, aqui o ser justo é sinônimo de santidade. Porque o justo é aquele que coloca Deus no lugar de Deus e se coloca no lugar de filho de Deus. Então vejam o caminho aqui. Eu sou predestinado ao céu. Deus me atrai o tempo todo a Ele. Se eu respondo, eu me santifico. E se eu me santifico, eu me salvo. Aqui também os glorificou. Vejam. Deus me criou para o céu, Deus me chama o tempo todo para o céu. Se eu respondo, eu me torno santo, e se me santifico, eu me salvo, ou seja, eu sou glorificado. Mas é importante a gente entender que essa liberdade que Deus nos dá, Ele não toma de volta. E muitas pessoas não compreendem, não entendem essa realidade aqui. A realidade de sermos totalmente de Deus. De entregarmos a nossa vida a Deus. Uma vez, perguntaram a Santa Madre Teresa de Calcutá, assim: Madre Teresa, o que é que nós temos que fazer para mudar o mundo? E a resposta dela foi muito simples, curta e grossa. Eu me mudar e você se mudar. Ou seja, a transformação do mundo passa pela mudança do coração do homem. Aquilo que nós chamamos de processo de metanoia, porque não adianta você se dizer de Deus e fazer tudo errado. Ser um péssimo esposo, uma péssima esposa, um péssimo filho, um péssimo profissional. Não adianta. Não adianta de modo algum você se dizer de Deus e fazer tudo errado. Eu dizia, em todas as comunidades que eu celebrei hoje, essa é a quarta missa, assim. É bom acordar todos os dias e sermos úteis. E termos o que fazer. Deve ser terrível acordar e viver uma vida inútil. E não edificar nada. E não construir nada. E ser um peso para os outros. É bom acordar e ser útil. É bom ter responsabilidade. É bom ser alguém que de verdade é de Deus. E o ser de Deus se manifesta em todas as áreas, minha gente. Em tudo. Muitas vezes
a gente fica observando como as pessoas não têm generosidade com a vida que Deus deu. E muitas vezes querem aquilo que não faz parte dos dons que Deus deu. Aí escolhe errado, quebra a cara e depois sofre. Por quê? Porque escolheu mal. Por quê? Porque não pediu a Deus sabedoria. Vejam que nosso Senhor vai dizer em outra passagem assim: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E eu pergunto a vocês assim: o que é importante para você hoje? Quais são os valores que te movem todos os dias? O que é que te move? O que é que você ama? Porque tem gente que odeia trabalhar, não coloca amor no trabalho, por isso que a gente vê péssimos profissionais. Tem gente que nada está bom, que nada presta, que reclama da vida o tempo todo. Um amigo falso, um esposo ruim, uma esposa não boa, uma mãe sem paciência, um filho desobediente, um amigo perverso. Isso é, se a gente pode chamar de amigo. Vejam, por quê? Porque o coração não está alicerçado em Deus, porque o nosso tesouro é frívolo, é vazio, é efêmero. Quando a gente encontra de verdade a razão de existir em Deus, por mais que a vida seja pesada, nós conseguimos encontrar a felicidade na vida que Deus nos deu e sermos úteis e construirmos o reino de Deus a partir do nosso coração, que é terra de Deus, onde Deus pisa. E olhem que esses ensinamentos todos deixados por Jesus, ele termina falando assim: compreendestes tudo isso? E eles responderam sim. E aí eu pergunto a vocês, Assembleia eleita de Deus, vocês compreenderam que não é difícil ser de Deus? Mas é preciso escolher bem? É preciso mudar um pouco o rumo da vida? Vocês compreenderam que todos nós temos uma missão a desenvolver no mundo? Que você não é um à toa? Que você tem que passar pelo mundo e deixar a sua parcela de contribuição na edificação do reino de Deus e não trabalhar contra o reino. Por quê? Porque no primeiro momento é muito fácil a vida de desvario, mas depois vem uma rebordosa muito grande. Porque nada que se faz contra Deus fica impune. Nada que se faz contra o reino de Deus passa aos olhos de Deus despercebido. Olha, minha gente, a Igreja de Cristo, ela tem esse poder de nos instigar a sermos melhores, a sermos cada vez mais de Deus. Endireite o seu caminho. Busque nas coisas pequenas ser fiel a Deus, assumindo com responsabilidade a vida que Deus te deu, amando aqueles que o Senhor colocou em teu caminho, sendo fiel àqueles que Deus colocou no teu viver, instruindo, ajudando, sendo de verdade uma presença divina de Deus, para que assim nós possamos construir e edificar o reino de Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu só queria terminar a homilia de hoje com esse pensamento de Salomão e queria que vocês aprendessem isso também. Amar os mandamentos de Deus. Por isso amo
os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis e detesto todos os caminhos da mentira, ou seja, da ilusão. Quem quer levar uma vida de concretude tem que se aproximar de Deus, para que assim possa construir o céu. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus.